Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, a gente vai iniciar aí uma longa trajetória na construção das expressões algébricas, né? Isso daqui, quando a gente pensa em desenho geométrico, costuma ser um conteúdo que fica um pouco mais para depois, né? Tem muitas outras coisas para a gente pensar. Então, esse é um lugar da matemática que vai unir um pouco dessa álgebra. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Como se fosse aí uma equação, né? Então, uma igualdade. X é igual a um valor aqui, a um produto, a uma divisão, enfim. Fica um pouco mais para o final, né? Então, a gente tem várias outras coisas para se pensar quando a gente pensa em construções fundamentais do desenho geométrico, então, dos polígonos, das circunferências, dos ângulos inscritos, dos lugares geométricos, né? Então, da circunferência até o arco capaz. E aí, isso aqui fica um pouco para depois. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos já construindo algumas medidas não tão comuns, como medidas irracionais, medidas proporcionais. Então, por exemplo, 3/5 de alguma coisa, usando o teorema de Tales. Aqui agora eu vou montar alguns vídeos para vocês pensando em quarta proporcional. E aí, esse vídeo é uma aplicação desse conceito, tá? Então, a ideia é, eu quero que você me determine um segmento X, e esse segmento precisa medir A vezes B vezes C, dividido por D vezes Z. E aí, o meu aluno, no geral, olha para isso e ele pensa, tá bom, então eu vou multiplicar esses valores, depois dividir, e aí eu pego essa medida e eu realizo a construção dessa medida. Acontece que aqui isso não vale. Você precisa usar a geometria, o desenho geométrico, analisar algumas propriedades para realizar essa construção. Eu entrego aqui para vocês essas medidas. Você não vai ficar medindo isso e substituir, né? Então, isso causa uma imprecisão. A gente vai utilizar alguns conhecimentos para realizar essa construção. E aí, o que eu vou trazer agora para vocês é a quarta proporcional, né? Inicialmente, aí, a quarta proporcional. Eu vou fazer aqui um vídeo para vocês só sobre a quarta proporcional. Nesse momento, eu vou colocar aqui no cantinho, aqui embaixo mesmo, como um lembrete. Então, você já viu esse outro vídeo, você já tem esse conhecimento, seja aqui no meu canal, seja na sua escola, enfim, na faculdade, e aí agora você vai aplicar, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês, tá? Chama-se de a quarta proporcional de A, B e C, se A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, né, eu tenho aqui que o AD vai ser igual ao BC, ou seja, D necessariamente é B vezes C sobre A, né? E aí, quando a gente já pensa nessa igualdade aqui, né, então, dessas razões, eu já sei algumas estratégias que a gente usa para construir, que a gente já fez aqui no canal, que é usar aí o teorema de Tales, né? Então, divisão de segmentos proporcionais. Então, eu posso fazer aqui, se eu traçar... Traçar isso daqui, né? Sendo essas duas retas azuis paralelas entre si. Isso daqui mede A, B, C. E esse segmento aqui vai ser a nossa quarta proporcional, né? Então, esse daqui é o modo que a gente olha para isso geometricamente falando, né? Então, percebe que aqui é basicamente o teorema de Tales. Então, esse segmento tá para esse, assim como esse tá para esse, né? Então, pensando essas duas retas como as retas paralelas e essas retas como as retas transversais, né? Então, lembra que o teorema de Tales diz pra gente. E aí, eu vou utilizar essa informação para poder resolver esse problema. Então, percebe que esse problema já me lembra aí uma ideia de quarta proporcional. Só que na quarta proporcional eu tenho 4 valores, aqui eu tenho 6, né? Esses 5 valores mais o x que eu quero encontrar. O que eu farei aqui? Eu vou olhar para a parte disso, então, por exemplo, para esses 3 aqui, como sendo um valor x1. E aí, eu terei que o meu x, né, que é o valor que eu quero encontrar, ele vai ser x1 vezes c sobre e. Ou seja, esse x, ele vai ser a quarta proporcional desses números. Ou seja, quando eu olho para isso daqui, eu sei que eu vou precisar construir aqui
a seguinte figura, né? Então, eu vou ter que ter aqui um segmento que vai medir x1, olha aqui, ó, x1, outro vai medir c. Não, aqui, na verdade, acho que eu posso colocar necessariamente, aqui, eu vou seguir a mesma que eu coloquei aqui, tá bom? Pra gente não se confundir. Então, o meu D, ele vai ficar aqui, que é o meu x1. Desculpa, é o meu x. É o meu x. Esse valor aqui é o que eu quero, né? Eu vou até colocar o de uma outra cor. Esse daqui é o nosso x. O B tá fazendo a posição do x1. Então, aqui eu vou colocar x1. O C tá fazendo a posição do C, né? Então, eu mantive aqui. E esse daqui vai ser o nosso E. Então, eu vou construir isso daqui, que eu consigo construir porque eu tenho essas medidas. Falta só eu encontrar de x1, né? E aí, como o x1 é dado por AB sobre D, eu também vou ter aqui uma outra imagem. Ai, desculpa, bati na câmera. Dessa quarta proporcional, né? Então, aqui vai ficar o meu x1, né? E aí, vamos lá seguir a mesma ideia. O A no lugar do B, então, eu vou colocar o A aqui. O B tá no lugar do C, então, eu vou colocar o B aqui. E o meu A tá no lugar do D, e o meu D vai ficar aqui, então, né? Então, antes eu preciso construir essa imagem, construir essa medida x1. Vou até também colocar de outra cor aqui. Essa medida x1, que vai ser auxiliar, e depois eu utilizo ela para poder realizar essa construção, né? Então, se você tem isso aqui do lado, você consegue ir seguindo aqui o padrão, senão você volta para isso como uma razão. Então, eu poderia voltar o D para cá, né? Fazer uma fração igual tá aqui, que aí fica fácil a gente colocar, né? Então, o A tá para o B, assim como o C tá para o D, né? Então, aqui o E tá para o x1, assim como o C tá para o x, o D tá para o A, assim como o B tá para o x1. Tudo bem? Essa é a ideia, tá? Se ainda não viu o vídeo sobre quarta proporcional, pode ser interessante. Vai te ajudar aí a vislumbrar um pouco melhor esse problema. Vamos fazer a primeira construção, então. Vamos lá. Então, primeiro, para poder fazer essa construção, né? Vou lembrar vocês aí, tem outros vídeos aqui, tá? Vou começar, eu vou usar uma cor só pra gente poder diferenciar. Qualquer, tá bom? Que é uma lapiseira, uma caneta 05, então ela é bem fininha. Vou determinar aqui um início, tá? Vou chamar esse ponto de X, só pra gente conversar melhor. Preciso agora de um segmento medindo D. Então, eu vou vir aqui com o meu compasso, vou pegar a medida D que eu tenho. Eu não vou pegar com a régua, vou pegar com o compasso. Peguei aqui. Pronto. Agora, eu vou marcar esse ponto aqui de ponto Y. Esse daqui eu vou mudar o nome, né? Porque já tem muito X no problema, chamar de W, tá bom? Karen, eu preciso nomear? Não, você nomeia se você quiser, tá? Tô nomeando só pra ser mais didática. Agora, eu vou pegar a medida de A. Peguei aqui. Pronto. Vou chamar esse ponto de ponto Z. Fiz a primeira etapa. Esse ângulo aqui, gente, ele é um ângulo qualquer, tá? Então, essa transversal, lembra que no teorema de Tales tanto faz essa transversal, né? O que importa pra gente é as paralelas e as duas transversais terem a mesma origem. Vou fazer aqui uma reta qualquer. Pronto, uma reta qualquer. E agora, né? Agora, eu preciso pegar aqui, ó, eu preciso que desse ponto W até esse ponto, meça B. Ah, essa medida eu tenho, então eu vou pegar aqui o B. Pronto. Peguei o B, bonitinho, legal. Preciso traçar essa reta, então, vou traçar essa reta. E aí, agora, o que que eu tenho? Para poder encontrar, vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Para poder encontrar o segmento que vai medir x1, eu preciso que essa reta seja paralela a essa. Então, eu preciso construir uma paralela APY passando por Z, tudo bem? E aí, enfim, como você vai fazer, tem muitos modos, eu vou usar transporte de ângulo. Usar o transporte de ângulo aqui, tá? Então, transporte de ângulo, pego essa mesma... Nossa, meu compasso, gente, preciso cuidar dele. Tô tão ocupada, tanta coisa pra fazer que meu material de trabalho tá, enfim, debilitado. Ó, perfeito. Pronto. Essa reta aqui é a nossa paralela, usei transporte de ângulo, né? E aí, eu vou chamar esse ponto de Q aqui. E aí, eu tenho que esse segmento aqui é um segmento que mede aí x1, né? Agora, eu preciso realizar aqui a construção dessa segunda, né, quarta proporcional, para encontrar, de fato, o valor que eu quero. Então, vou chamar de 2, vou apagar aqui.
Vou traçar uma reta também, de novo, qualquer. E agora, vamos olhar para essas medidas, né? Então, eu começo com E. Então, eu venho aqui, pego a medida de E. Pronto. Agora, eu tenho x1. Ah, o x1 eu já construí, tá aqui. Então, eu vou vir aqui, pego a medida de x1. Perfeito. Agora, eu vou traçar uma reta qualquer. Sabe que eu posso fazer grande? Eu vou fazer, quer dizer, um ângulo menor para ter mais espaço, tá? Então, faço aqui essa reta qualquer. Tenho aqui, então, semi-reta, desculpa, o segmento medindo C. Então, venho aqui, pego o segmento medindo C. Opa. Pronto. Agora ficou ruim, hein? Nossa. Pego esse ângulo aqui, preciso fazer uma paralela a essa reta passando por esse ponto. Vou fazer a mesma estratégia de transporte de ângulo. Como essa reta ficou muito, o ângulo ficou muito agudo, né, muito pequeno, fica mais difícil, então fica um pouco mais impreciso, tá? Se você tem espaço aí, você pode fazer maior, faça maior. Ainda mais se o compasso não tá tão legal igual o meu, fica mais difícil ainda. Olha, como que eu pego essa medida? Tô dando o meu melhor, tá, gente? Ó, mal marca. Enfim, vamos ver se ficou bom. Ah, ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Um pouco impreciso, mas tá bom. Então, agora, o que que eu tenho? Que essa medida aqui, que eu vou até usar, vou traçar ela de uma outra cor, é a medida x1 que a gente queria. Gente, eu sei que é bastante coisa, tá? Tem alguns elementos aqui bastante interessantes, vai utilizando várias relações, principalmente teorema de Tales. Teorema de Tales tem aqui um processo de quebrar, né, essa medida que eu quero. E é importante pensar que aqui em desenho geométrico, a gente não vai ficar calculando essas medidas, multiplicando, dividindo, para encontrar uma medida aproximada. Não, a gente vai utilizar ferramentas do desenho geométrico para poder realizar essa construção, beleza? Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?